que está já aprumado para botar na obra. A gente vai permanecer como discípulo. Vai permanecer como discípulo que significa aluno, vai aprender. Até aprender. Quando tiver aprumado, é que vai vir para o quadro de missão. Para fazer algo para Jesus. Porque não adianta, irmão, enquanto, né, o que adianta você pegar consagrar, né, para Deus e não exercer a profissão, não exercer aquilo que você foi chamado. Então, você foi chamado para aquilo, tem que exercer aquilo, né? Pedro, quando estava ali com os irmãos dele na beira da praia pescando, Jesus disse assim: pescador de pessoa, eu vou te fazer agora pescador de alma. Deixa tudo aí, siga-me, abandona tudo, canoa, família, deixa tudo. E Pedro deixou tudo que estava ali, canoas, rei, entregou o pai dele, deixou tudo e foi seguir Jesus Cristo. Foi fazer a obra com Jesus. Jesus ensinou ele a ser pescador de pessoa. Então, o ministério de Jesus tem que ter motivação, você tem que ter, né, esforço de vontade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tem dia que eu estou, né, com aquela disposição de ler a Bíblia, né? Para ele, a pessoa está cansada. Aí você sabe o que eu faço? Eu vou lá na TV, coloco um canal de pregação. Eu vou lá na TV, às vezes coloco um culto que aqui é filmado e colocado no canal. Às vezes vou assistir as minhas pregações, ver o que foi falado, né? Porque muitas vezes o que você fala aqui, mas às vezes você não lembra o que você falou. E ali muitas vezes vou ouvir um louvor, às vezes vou louvar, às vezes vou gravar um louvor e enviar para alguém, né? Sempre está fazendo algo, né? Mas por quê? Porque você agora é separado do mundo. Você não é para estar só focado, como foi falado hoje, né, no evangelismo. Não é para samodar, né? Com a coisa do mundo, com as coisas do mundo. Está lá em Romanos capítulo 12, né? No versículo 1 e 2. Não é para amodar, né? Se acostumar somente ali nas coisas do mundo. E as coisas de Deus é fazer por último, né? No último caso, se der, eu vou ler a Bíblia, se der, eu faço isso, faço aquilo. Não. Jesus, quando você, louvado seja o nome do Senhor, é escolhido para Jesus Cristo e recebido o Espírito Santo de Deus, a Bíblia, Jesus disse assim, quando falou para Nicodemo. Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo tinha uma sabedoria tremenda das Escrituras. Mas Jesus falou assim: uma coisa te basta. É preciso você nascer de novo, receber o Espírito Santo. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, a Jesus disse assim: é como uma folha. É como uma folha levada pelo vento, não sabe aonde que vai pousar. Então ele não tem mais dizer assim: eu vou fazer a minha vontade. Não, é o Espírito Santo de Deus que leva ele. Muitas vezes você vai deixar ali algo que você tem que fazer para atender o pedido do Espírito Santo. Então é levado pelo Espírito Santo. Você não é mais levado pelas coisas do mundo, você não é mais levado pelas pessoas, você não é mais levado por ninguém, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Não vai pensar que o Espírito Santo de Deus vai te pegar, vai te levar para o banho, vai te levar para o shopping, vai te levar para o passeio. Não, o Espírito Santo de Deus vai te pegar para te levar somente para ganhar algo, para evangelizar, para ler a Bíblia, para orar, para louvar, para fazer todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus só quer por isso de você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, amado, louvado seja o nome do Senhor, ele tem, louvado seja o nome do Senhor, um tempo determinado aqui na terra. Não vai viver o tempo todo aqui na terra. Então é isso que ele quer que nós venhamos fazer. Receber o Espírito Santo de Deus, mas para fazer a obra de Deus. Então, nós vamos estar lendo lá no livro. Abra sua Bíblia ali no livro de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15. João depois de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Aleluia, Deus. Jesus, ele tem que estar dentro de nós.
Irmão, e se Jesus estiver dentro de você, Jesus, quando ele foi batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Você lembra? Aquela pombazinha pousou ali, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, para onde foi que o Espírito Santo de Deus levou ele? Quem sabe? Para onde foi que o Espírito Santo de Deus levou ele? Quando ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo, Jesus Cristo, estou falando de Jesus. Para onde o Espírito Santo de Deus levou ele? O deserto, não foi? Levou para o deserto. Então, quando você recebe o Espírito Santo, é fácil, né? Tem pessoas que dizem: eu estou com o Espírito Santo. Será que é mesmo? Tem cuidado para não ser blasfema, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado, se diz a Bíblia. Às vezes a pessoa diz que está com o Espírito Santo de Deus, nem é. O Espírito Santo nem está mentindo, né? Então tem que ter muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto, não levou para um palhaço, não levou para uma mansão, né? Não levou para uma chácara, não levou para um terreno cheio de, né? Não, levou para um deserto. Não levou para um banquete ou uma mesa cheia de comida. Vamos comemorar aqui o batismo do Jesus? Não, para um deserto. Para que levou Jesus para o deserto? Quem sabe? Para ser tentado por Satanás. Está vendo? E tem gente que na primeira provazinha já quer deixar de ir, né? Quantos livramentos Deus não tem dado para mim, mas são de Deus aqui no caminho. Tem uma vez que o carro quase, né, querendo pegar a gente ali, o inimigo com toda fúria contra a gente, né? E por isso a gente vai desistir? Não desiste, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que tem que sair da frente é quem? É Satanás. É o inimigo que tem que sair da frente. Jesus foi atentado por ele no deserto, e Jesus não desistiu, continuou lá. Vamos ler o versículo 15, capítulo 15, versículo 4. Até completar os 40 dias, viu? 40 dias, Jesus agora completou meus 40 dias. Agora eu vou fazer a missão do Pai, fazer a obra. Aleluia. Aleluia, Deus. Diz assim o versículo 4, capítulo 15 de João: permanecei em mim, permaneça em mim, e eu permanecer em vós. Diga-se comigo: permaneça em mim. Mais uma vez, eu não ouvi a voz dos irmãos. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Quem falou essas palavras? Jesus. Quem Jesus está dizendo? Pode sentar os irmãos, para permanecer nele. Veja só, que maravilha, Jesus permanecer em nós. Mas primeiramente você tem que fazer o quê? Permanecer em Jesus. Aleluia. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Quem é a videira? Jesus. Para nós somos o que? Os ramos. O que dá fruto? É os ramos. Então, para nós dar fruto, precisa estar ligado em quem? Em Jesus. Não é isso? O que é dar fruto? Né? Me diga que é coisa. O que é dar fruto? O que é dar fruto? É ganhar alma para Jesus. Eu nunca esqueci, ó, veja só. Quem leu do missionário Luiz? O missionário Luiz. Todo mundo falava mal dele, né? Todo mundo apontava ele. E toda vez que ele estava aqui conosco, dava oportunidade para ele. Fazia, pastor, faz uma carta. Ele tinha consideração muito por mim. Ele tinha muita consideração por mim. Pastor, faz uma carta para mim que eu vou viajar e eu quero apresentar lá onde estiver. Fazia para ele, né? Mas veja só, mesmo que as pessoas falando mal dele, e ele não parava de fazer a obra, ele continuava fazendo, né? E por ele passar aqui, ele passou por aqui pouco dia, né? Qual foi o fruto que ele deu? Ele deixou. Quem sabe o fruto que ele deixou? Olha aí o fruto. E todo mundo falava mal dele, né? Quase todo mundo. E pouco dia que ele passou aqui, deixou um fruto.
Então, muitas vezes você, qual é o fruto que você já tem? Por tanto tempo que você está na igreja, indo para Jesus, né? Você tem que ter desejo, vontade de ganhar alma, né? Você tem que ter vontade de ganhar uma alma. Se eu quero, eu vou lutar porque eu quero ser ganhador de alma, eu quero ganhar alma. Você tem que ter estratégia, né? Você tem que aprender e tem que ter aquele foco, aquele desejo de ganhar alma para Jesus. Então, você chegar no céu, você vai ter galardão, né? Você vai chegar com a alma e dizer assim: isso aqui, Senhor, eu ganhei lá na terra, sou você para ganhar ele, né? Então, se você começa a ganhar alma, então significa o quê? Né? Que você está ligado em Jesus, né? Se você está ligado na videira, Jesus, ele não perdeu tempo fazendo roça. Jesus não perdeu tempo. Ele começou a vida dele fazendo o que o pai dele fazia. O que o pai dele era, o que o pai dele? O pai dele era carpinteiro, fazia cadeira, mesa. E Jesus aprendeu com o pai dele a fazer aquilo ali. Irmão, mas eu creio que quando Jesus começou o ministério dele, quando ele foi batizado e levado para o deserto, que voltou para fazer a obra dele, ele não foi mais exercer aquela profissão de carpintaria. Eu creio que ele pegou todo aquele material e disse assim: mãe, pega, guarde tudo isso aí, guarde, que eu não vou mais trabalhar com isso aqui. Agora eu vou fazer a obra de Deus. Agora eu vou ganhar alma para o reino do Senhor. Agora eu vou atrás das ovelhas perdidas da casa do meu pai. Foi para isso que Deus me enviou para esse lugar. Então foi para isso que Deus me chamou. Não é só para você ser crente, só ser crente. Não é para dizer assim: eu sou crente. Não, Deus lhe chamou para ganhar alma. Aonde que você chegar e falar do amor de Cristo para as pessoas. E assim, amado, Jesus diz: toda árvore, todo ramo que tiver ligado em mim dará fruto. Porque Jesus, a única, né, árvore que dá fruto é Jesus. Se você ainda não deu fruto ainda, então ainda não está ligado em Jesus. Ainda precisa se ligar nessa videira. Precisa ligar na videira, porque a palavra do Senhor não mente. Todo galho, todo ramo que estiver ligado na videira dá fruto. Então, se não der fruto, ele diz: será cortado e lançado no fogo. Então nós temos que ter muito cuidado, querer dar frutos, esforço para dar fruto, porque senão vai ser desligado a videira. Se você planta um pé de manga, um pé de fruto na sua casa, né, no seu quintal, se não aquele pé de manga está no tempo de dar fruto e não dá fruto, o que você vai fazer com ele? Você vai cortar ele, né? Cortar o galho, cortar ele todinho e vai esperar ele dar fruto. Se não der fruto, você vai lá e corta ele e joga fora, porque não está servindo. Assim também é Jesus. Ele diz: aquele galho que é ligado na videira, se não der fruto, quem é a videira? É Jesus. Quem é o galho? Somos nós. Se não der fruto, Jesus é cortado e lançado no fogo. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que se esforçar para dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter bom ânimo. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você sabe que o primeiro alimento motivador do ministério de Jesus, amado, de Cristo, você sabe o que é? É a comunhão. Qual é a comunhão que eu tenho que ter com Cristo, com Jesus, né? Porque ele é a videira e nós somos ramo, né? Ele é o cabeça e nós somos o membro, né, do corpo de Cristo. Então, tem como o membro fora do corpo ele sobreviver? Ele tem algum exercício, exercer alguma coisa, fazer alguma coisa? Não tem. Então, se você como membro não está tendo, vamos supor, não está tendo fruto, né? Não está exercendo, fazendo nada para Jesus, então significa o que? Que está
de ligar de Jesus, não está sendo membro de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira motivação para a comunhão, para exercer no mistério de Cristo, é a comunhão, é ligado, é ligação, é estar ligado no corpo. É fácil você saber, é fácil você saber que está ligado em Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 5, né? No versículo 5 lá de João 15, não lembro 4. O versículo 5 diz assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não pode realizar obra alguma. Então, se você está exercendo alguma obra, se você está exercendo alguma obra, se você está na rua evangelizando, se você está na rua pregando a palavra de Deus, né? Ali significa que Jesus está em você. Jesus, você está ligado em Jesus, né? E a gente vê, irmão, pessoas. Eu vejo, tem uma pessoa lá no centro que ele mora aqui na região do Porto Alegre, para ali sim, igreja. Eu não sei como é que aquele homem vive. Eu só sei que todo dia aquele homem está lá no centro pregando. Todo santo dia ele pega um ônibus aqui e está lá no centro pregando. Eu não sei como é que ele vive, paga as contas dele, eu sei que ele está lá. E a gente vê que é uma pessoa, aparentemente, está bem, né? Está lá, pregando a palavra do Senhor. Então, Jesus ele diz aqui no versículo 5: eu sou a videira e vós será o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, dará muitos frutos. Muitos frutos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E sem mim não realizará obra nenhuma. Sem Jesus, somente com Jesus. Tem que ser Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os ramos não têm vida em si mesmo. A sua vida vem da onde? Onde é que vem a vida dos ramos? A vida do ramo vem da videira, né? Da árvore. A árvore, ela verve, seu ramo verve. Os ramos vervem sem árvore, não verve. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisa nós estar ligados nessa videira. Glória a Deus. E essa nossa comunhão com Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra, qual é a palavra-chave Jesus. dessa primeira comunhão com Jesus Cristo? Qual é a palavra-chave? Vamos ler aqui para os irmãos saírem daqui entendendo a palavra-chave. Vamos ler o 4. Lê o 4 aí, irmão Jesus. O versículo 4. Está em mim e eu em vós, como uma vara de si mesmo não pode. Amém. dar fruto. Diga aí, mostra. Pode estar lendo isso aí. Não, só o versículo 4, o começo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, Amém. se não estiver na videira. É porque cada Bíblia tem uma tradução. Está em mim, ali no irmão Jesus, como é o nome lá no começo?
Está em também, né? Está em mim. É porque cada Bíblia tem uma tradução. Como é que está a tua, Vitor? Está em mim. Pronto. E na minha aqui está: permaneça em mim. Então, qual é a palavra-chave? Vamos para a Bíblia de vocês. É estar em. A palavra-chave é estar em Jesus. Amém? É estar em Jesus. A palavra-chave é essa. É estar em Jesus. Jesus diz: sem mim você não pode realizar obra nenhuma. Amém? Por que essa obra ainda está aberta? Porque Jesus está em nós. Sem Ele não pode fazer nada. Amém, igreja? Então, se Jesus está em vós e vocês são ramo, então comece a dar fruto. Amém? Então essa é a palavra que nós temos para essa noite, em nome de Jesus. Então a palavra-chave é permanecer, né? Jesus chamou 12. Só permaneceu quanto? Quanto? Chamou 12. Ninguém sabe mais. Quem foi que traiu Jesus? Judas. Então Jesus chamou 12. Só permaneceu 11. Amém? Só permaneceu 11. Então, obra nenhuma, né? Qual foi a obra que foi realizada na vida daquele que não permaneceu com Jesus? Só, não tem mais obra nenhuma. E aqueles que permaneceram com Jesus, o que aconteceu com eles? Pedro, João, Tiago, né? Olha o tanto de obra que eles homens fizeram, né? Jesus disse: vocês vão ganhar a multidão de alma. E foi verdade que está aqui nós aqui. Se não fosse um discípulo de Jesus, tivesse permanecido com Jesus, nós hoje não conhecíamos Jesus. Quantas vezes eles tentaram calar a boca deles, porque eles não podiam falar de Jesus. Vocês sabem como que Pedro foi morto? Crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Quem sabe por que ele foi morto crucificado de cabeça para baixo? Porque ele estava em Jesus. Porque Jesus permanecia nele. Jesus permanecia nele, estava nele. Os outros discípulos foram tudo perseguidos. Por quê? Porque Jesus estava nele. Então, se Jesus estiver em vós, vocês também vão sofrer perseguição. Mas também vocês vão ganhar multidão de almas. Tem gente que diz assim: mas eu estou sofrendo perseguição depois que eu estou na igreja. Mas é claro que Jesus está em ti. Tem que sofrer sim perseguição. E tem gente que vai sair, fazer como Judas, abandonar Jesus. Então, não esqueça, qual é a chave? É permanecer em Jesus. Não se afaste, né? O que significa permanecer em Jesus? O que significa manter comunhão, né, com Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aí no capítulo 15 ainda? O que significa permanecer? Né? O que significa manter a comunhão com Cristo? Arielle. Louvado seja o nome do Senhor. Leia o versículo 9 do capítulo 15, o 9 e o 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecer meu amor. Amém. Amém? 10. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Lá na Cristina, R$2 no De modo que eu tenho guardado os mandamentos
Amém. Permanecerão no seu amor. Amém. Tá vendo, gente? O que significa permanecer? Continuar. É obedecendo, não é isso? Você sabe o que significa permanecer? Primeiro, né? É um culto. Cultuar. Mesmo com luta, mas você está cultuando o Senhor. Mesmo com luta, mas você está lendo a Bíblia. Porque também fala também em comunhão. Manter a comunhão, né? E você vai estar meditando na palavra de Deus, na oração, sacrifício. E o último é a obediência a Deus. Porque ele diz: aquele que obedecer, né, isso, no versículo 10, as minhas palavras, eu permanecerei nele. Então essa é a comunhão. Para Jesus permanecer em mim, eu tenho que ter o que? Comunhão com Ele. E como que eu vou ter comunhão com Ele? Primeiramente, quando eu não vou aos cultos, eu perco os cultos, já estou perdendo uma comunhão com Jesus. Quando eu deixo de ler a Bíblia, já estou perdendo a comunhão com Jesus. Então, fazendo o que? Eu estou me separando da videira. Está fazendo eu separar da videira. Vem, igreja. Então, o significado de permanecer, você sabe o que é? É manter comunhão com Cristo. Amém? Amém. Então não esqueça, o que é o significado de permanecer? Qual que é o significado de permanecer? O significado de permanecer é manter comunhão com Cristo. Não é nem continuar, porque às vezes você não está nem fazendo, né? Vamos supor, continuar, porque às vezes a pessoa não está nem lendo a Bíblia, né? Às vezes nem ora. Aí vai continuar assim? Não. Você sabe o que significa permanecer com Jesus? Né? É manter a comunhão com Ele. Ele não diz que aquele que está ligado em mim, ele também está ligado nele. Então é manter a comunhão. E o que é manter a comunhão? Oração, é ler a Bíblia. Isso, agora entendeu. Agora entendeu. Então isso é ler a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia em casa aí? Quem está lendo? Aí, irmão, só quem está lendo. Então está mantendo a comunhão com Cristo, né? É oração, é ir para o culto, é manter a comunhão com Cristo. Então, se está mantendo a comunhão com Cristo, significa que você está o quê? Permanecendo em Jesus. Vem, igreja? Então, o significado de permanecer é a comunhão com Jesus. Então, o que é comunhão com Jesus? É orar, é ir para o culto e é ler a palavra de Deus. Isso é manter a comunhão com Cristo. Amém? Então isso é a palavra de Deus para essa noite. E o culto vamos orar para encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para nós orar e agradecer a Deus pela palavra de hoje, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, te agradecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Toma cada um em tuas mãos, Pai. Leve eles para a sua casa na tua segurança, Pai. Que os anjos venham acampar ao redor de cada um. Senhor, dê uma noite de paz, de alegria, de vitória. Hoje é o primeiro dia da semana, amanhã começa o dia de trabalho. Que o Senhor dê livramento para cada um dos seus filhos. No momento que eles saírem das suas casas para ir para o trabalho, que o Senhor possa livrar eles no caminho, levar eles, trazer na tua segurança, na tua paz, porque isso é promessa de Deus. Porque lá no Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se assenta na sombra do Todo-Poderoso, na presença de Deus, ele será
protegido por Deus. Então eis aqui a tua igreja, apresenta as tuas mãos. Que o Senhor, meu Pai, que toda a proteção do Senhor esteja sobre a vida deles. E assim nós abençoamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Diga assim comigo, que a graça, que a paz, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja por todos nós. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo e eu abençoo toda esta igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Todos estão abençoados. Saúde uns aos outros.